Está no ar mais um especial desafio de redação aqui do Diário do Grande ABC. E hoje estamos recebendo uma convidada super especial, nada mais, nada menos que a vencedora do prêmio da categoria Professores do ano passado, né? Tudo bem, professora Adriana? Tudo bem com você, Mari? Tudo certinho. Bom, você ganhou em primeiro lugar, né? Então o papo aqui vai ser mais do que especial. Eu queria que você contasse pra gente como que foi essa sua participação. Olha, assim, primeiro estou honrada pelo convite de poder vir aqui falar dessa participação nesse desafio que é tão importante, assim, nós professores, vocês nem mensuram a dimensão que é trabalhar isso na sala de aula, propor para os alunos temas que são tão, pertinentes ao dia a dia. E aí, quando eu participei, num primeiro momento, foi para incentivar os alunos, né? Então, assim, você quer que eles escrevam a redação, e escrever redação é, de fato, um desafio. Sim. Né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fica nervosa, diz, professora, não sei, né, como que eu vou fazer. Então, por esse processo, a gente quer incentivar e falei, gente, olha, vamos escrever que a Pro vai escrever também. E nisso, claro que escrevi várias redações. Então, quando eu recebi a notícia da premiação, não só da minha redação, mas também da aluna Karen, né, no ano passado, do 9º ano, que também foi premiada, para mim, assim, foi muito gratificante. Uma premiação dupla, né? A professora e a aluna ganhando. Imagina, né? No mesmo colégio, uma dupla premiação em categorias diferentes. Então, nós ficamos muito felizes e, por fim, acabei também ficando muito grata e orgulhosa de ver o reflexo desse trabalho, né? E, ao mesmo tempo, eu já quero dizer, assim, como é grande a dimensão do que o Diário traz com essa proposta de redação para as escolas, para o cotidiano das escolas, né, para os alunos que estão lá participando, para o público em geral, porque eles também se dispõem a falar, a discutir temas que são relevantes para a sociedade, né? Então eles estão lá, estão escrevendo, desenvolvendo reflexões sobre o assunto e sendo premiados, né? Que essa Com parte certeza. é bem legal. Bom, é muito legal o prêmio, claro, né? A gente falar que a gente não tá ligando pro prêmio é mentira. Mas é muito legal também essa questão do aluno ter esse interesse, trabalhar em cima de um tema que é atual. E também melhora todo o cotidiano, né? Professora de língua portuguesa aqui com a gente, então assim, o aluno vai ter que estudar todos os dias, né? Treinar essa habilidade na escrita. Então eu queria que você falasse pra gente como foi um pouco esse cotidiano na hora de preparar o aluno, né? Você até comentou aqui que você quis se inscrever para incentivar, né? Como que foi? E qual foi o momento também que você decidiu assim, eu acho que eu me inscrevendo também pode estar ajudando? Isso, foi todo um processo mesmo. Então, a própria página do desafio, o ano passado, né? Com o tema do ano passado. Pode falar o tema do ano passado, né? Vou até ler aqui direitinho, para não esquecer que minha redação tá aqui, gente. Vários modelos que eu escrevi. Mas foi reciclar para transformar. Como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade. Então, qual é a importância disso? Num primeiro momento, de acordo com a faixa etária também, porque eu trabalhava com alunos assim, por exemplo, Fundo 2 e médio, faixa etária diferente. Então, a gente traz a proposta e a gente vai abordar o recorte temático disso, né? Vamos falar como professor de língua portuguesa agora. Então, qual é o tema proposto? O que eu sei sobre economia circular? Né? Qual é a importância dela hoje? Qual é a diferença da economia circular, né, em relação à economia linear, que ainda se sobrepõe? Então, em cada momento que eu fui dividindo as aulas dentro do planejamento, até chegar o ato deles finalizarem a redação, nós fomos discutindo sobre o tema, qual o conhecimento prévio que eles tinham. Associado a isso, a gente trouxe os textos publicados pelo Diário, texto de apoio, a própria empresa Braskem, que estava lá e que trabalha com esse tipo de processo. Então, eles foram se apropriando do tema, tá? Então, essa parte. Primeiro, eu preciso entender sobre o que eu vou escrever. Aliás, isso é uma dica para esse ano também, que daqui a pouco você vai falar. A gente falar precisa, do tema, né? Isso, a gente precisa entender sobre qual é a temática.
O que eu tenho que falar disso, né? Qual é o ponto que eu tenho que me nortear para eu não me perder? Porque senão, se eu colocar muitas coisas na minha redação, isso é outra dica, a gente se perde. Então, você fala de muita coisa, acaba que não fala de nada e produz um texto sem embasamento, né? Sem uma argumentação. Então, do popular ali, né? Sem pé nem cabeça. Isso, né? Não junta lé com cré. Então, a gente, no caso, informa sobre o tema, prepara os alunos, mostra também a importância, né? Então, o que aconteceu que eu me lembro? A gente promovia também muitos debates sobre a temática. Aliás, essa é de botar fogo no parquinho aqui, ó, que a gente vai discutir desse ano. Então, ao propor o debate sobre a temática, você também leva o aluno ou a pessoa que vai escrever a reflexão, a que ela, a partir dessa reflexão, ela mobilize o seu repertório, o seu conhecimento, a sua visão de mundo, para ela também ter argumentos e produzir a sua redação. Então, nesse processo, voltando à sua pergunta, para incentivá-los, eu falava, olha, como que nós podemos escrever? Qual o repertório que a gente pode escolher? Como que podemos contextualizar o assunto? Claro, de acordo com a faixa etária. E assim eu fui orientando, participando com eles em todas as turmas, o processo de ajudá-los. E falei, olha, eu tô fazendo a redação também. Eles queriam ver, mas você entregou? E eu perguntar, né? Se eu entreguei mesmo. E foi com esse objetivo, claro que com muita paixão, que eu amo o que eu faço. Eu escrevi várias vezes. E assim, de fato foi... é maravilhoso você saber que você ganhou, porque também é um reflexo do seu trabalho. Com não certeza, deixa de ser, né? De algo que você gosta e incentiva, né? Acredito que até pela aluna também, porque não deixa de mostrar ali a capacidade do professor, né? Se o aluno aprendeu bem, é porque o professor ensinou bem também, né? Então, acredito que foi uma premiação dupla para você, né? Foi. Assim, a Karen, ela era uma aluna que estava no 9º ano, ela tinha vindo eu trabalho, né? Fui premiada no Colégio da Polícia Militar e ela vinha de formação de outros professores também, de outros anos. Nós somos uma equipe de letras e aí no 9º ano ela estava comigo e ela, uma aluna também exemplar, excepcional, e ganhou aí toda feliz também. Bom, acredito que para você também esse prêmio tenha sido duplo, né? Porque você ganhou, a aluna também ganhou. Aí a gente conversou agora em relação ao tema, né? Que foi a primeira dica que você deu sobre conhecer bem o tema, que ano passado foi economia circular. Esse ano, o impacto da inteligência artificial na vida real. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre outras dicas, além desse conhecimento do tema. Quais foram as maiores dificuldades dos alunos? Isso é uma boa pergunta. Então, além do aluno, de quem vai escrever, se apropriar do tema, fazer um recorte temático adequado, ele tem que esbarrar em questões assim. A gente está escrevendo, vamos pegar a modalidade, um texto dissertativo. Tá? Então, uma redação, aquela famosa redação que todo mundo tem medo. A gente precisa pensar primeiro no vocabulário, aquilo que a gente chama de escolha lexical. O que é um vocabulário adequado, né? Ele não pode ser um vocabulário coloquial, com uso de gírias, ou seja, da oralidade, aquilo que a gente está acostumado a falar no dia a dia, aí meu, né, parça? Então, nós precisamos adaptar a nossa escrita para a norma padrão da língua portuguesa. E aí é que surgem as dificuldades, né? Olha só o tema, inteligência artificial. Então, até mesmo o uso de celular, de algumas ferramentas que têm comprometido a nossa leitura, a nossa escrita como um todo. Então, o que a gente percebe na dificuldade? O vocabulário, a ortografia. Então, qual é a grafia correta da palavra? Como eu uso essa palavra? Qual é a palavra que está mais adequada para o contexto? Acentuação, pontuação, regência, concordância, né? Ou seja, são elementos que fazem parte desse julgamento linguístico, né? Da composição gramatical da redação, e que também é importante. Então, eu conversava muito com eles, orientava, a gente falava, professora, como é que escreve tal palavra, né? Vamos avaliar como que tá a pontuação também, porque isso é muito importante. E mudaram as aulas?
em relação a esse reforço por causa do desafio? Então, no colégio, no caso em que eu fui vencedora, já há um planejamento para o desafio de redação. Então, já é passada uma data para o professor, a gente cria o dia do desafio de redação. Então, aí o professor, de acordo também com o cronograma e o planejamento de todas as aulas, ele vai inserindo ali momentos, ou ele escolhe determinados dias da semana para discutir somente sobre a proposta de redação, para ir preparando os alunos também para o dia mesmo deles escreverem lá, passarem para a folha de texto e entregarem a redação deles para avaliação, né? Pra E correção. esse treinamento também ajuda a controlar a ansiedade, o nervosismo. Sim, assim, é como um todo, são partes de um todo. Então a gente trabalha, olha, esse não vai ser o primeiro desafio, né? Ou concurso, ou participação da vida de vocês. Então vamos ver como que é. Façam essa experiência, às vezes, é uma surpresa, principalmente para os mais novinhos, dependendo da faixa etária, eles olharem uma folha, né, oficial de passar o seu texto. Então, tudo isso é um aprendizado muito importante que vocês também proporcionam, né, para eles. A gente levar para a escola isso e a gente mobilizar a sociedade nessa discussão. Essa proposta que vocês estão trazendo, que eu elogiei muito, o impacto da inteligência artificial da vida real. Puxa vida, quanta coisa que pode surgir, né? É um tema polêmico de botar fogo no parquinho, né? Porque todo mundo vê, às vezes, convive com a inteligência artificial, mas o que de fato eu conheço disso, né? Sim. Né? As pessoas precisam entender qual é o conceito, em que áreas, né, ela pode ser utilizada, de fato, e como ela pode ser utilizada, com quais ferramentas, né? Então, isso é bem legal, eu tô até com algumas discussões em sala de aula, já pedi que eles pesquisassem, aí eles já começam a ficar já todos... dica aí pra esse ano, então. Dica pra esse ano. Eles já começam a ficar todos inflamados, assim, né? Ai, eu vou falar disso, quem se interessa... Porque é da realidade deles, né? O mundo hoje é tecnológico, a gente teve a era da Revolução Industrial e agora a gente tem essa era da evolução tecnológica. E mexe com eles porque faz parte do dia a dia deles. Só que aí eles param para pensar, se faz parte do meu dia a dia, qual é o impacto na minha vida? Na vida da sociedade, né? Com certeza, né? Já tá o tema aí na mão. Já. E quais são as principais dicas que você vem dando para eles agora esse ano com esse novo tema? Ok, então, além de pesquisar sobre o tema, né? Então, a própria página do diário sobre o desafio de redação, a gente vai vendo alguns textos lá que falam sobre o tema, porque eles precisam... É como a gente ensina muito isso em língua portuguesa numa aula de redação. Você está me pedindo dicas. A gente precisa fazer um recorte temático adequado. Então, saber do que eu vou falar. Senão eu vou me perder. Um texto organizado, ele sempre vai ser o resultado de um pensamento organizado. Então, um texto bem escrito, bem elaborado, ele tem que ser planejado, ele tem que ser estudado, né? Até porque a prática escrita exige isso. A segmentação textual exige isso. Então, o que a gente orienta? Primeiro, conhecer sobre o assunto, entender a proposta. Aqui não é uma pergunta, aqui já está sendo uma afirmativa, o impacto da inteligência artificial na vida real. Outra dica, gente, da professora de redação, né? E vencedora. E vencedora. Não tem ponto de interrogação na pergunta. Então, eu preciso entender que eu preciso falar desses impactos. Sejam eles positivos ou negativos, é preciso encontrar um ponto, né, um senso e um contrassenso, né, para levar à reflexão, que é a proposta também. E, além disso, escolher uma linha de quais são as áreas em que ela mais se sobrepõe hoje. Como que isso tem se refletido na vida das pessoas? Não se perder, não falar só da inteligência artificial e sem falar do impacto dela na vida real. Então, a pessoa que estiver escrevendo, outra dica, vai ter que encontrar esse equilíbrio para escrever uma boa redação que atenda ao tema proposto. Eu também vou escrever a minha, tá, gente? Olha, de novo, hein? Olha o perigo. Eu vou. Perigo da concorrência. Já tô me planejando.
Mas é. Bom, você falou muito dessa questão do conhecimento sobre o tema, claro, importantíssimo, né? Aí como uma primeira dica. E aí eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão. As pessoas buscam muito ler sobre, né? Para ter mais conhecimento. Hoje em dia, com internet, com muitas opções ali de leitura, o que você indica para as pessoas lerem, né? Os alunos, outros professores, para buscar esse conhecimento para o desafio? Ok, boa pergunta também, né? A fonte, ela tem que ter credibilidade. Por exemplo, normalmente os adolescentes, os mais novos, eles já sacam o celular da mão e estão ali no Google. Então, assim, filtrem, né? Procurem fontes com credibilidade. A gente não pode sair acreditando em qualquer coisa que lê, né? Porque a gente sabe que, inclusive, sobre inteligência artificial, também tem muita fake news, né? Também tem aquelas notícias falsas, também tem coisas que não são coerentes com o que de fato é. Então, o que eu sugiro? Se você for pesquisar, procure em textos mesmo, em páginas com credibilidade. Até tem o próprio Diário do Grande ABC está dando esse suporte. Mas, além disso, pesquisar o histórico, né, do processo do surgimento da inteligência artificial como um todo, para ampliar o seu repertório, trazer novos conteúdos, né? E, além disso, outra dica que eu dou, gente, não adianta a gente ter uma boa ideia. Eu estava abordando isso essa semana. Olha, eu sei o que eu quero falar, estou consciente do que eu quero falar. Mas aí a gente volta naquela parte do próprio texto. É preciso cuidar muito, né, da sua produção textual, fazer uma revisão adequada, cuidar da ortografia e até mesmo a caligrafia. Gente, posso tirar uma dúvida que todo mundo me pergunta? Pode, a caligrafia é importante, né? Caligrafia. Olha professora, eu tenho letra feia. Gente, uma coisa é uma letra que você considere feia, né? Não existe letra feia porque a caligrafia ela é algo muito pessoal, há estudos, diversos estudos sobre isso. Não existe letra feia, a questão é você apresentar uma letra legível. É esse o ponto que eu sempre dou dica para preparatório, concurso público, desafio de redação. Cuide que sua letra seja legível. Como que eu descubro se minha letra é legível? Dá para alguém ler. Escreve Perfeito, alguma né? coisa... Lê. Você tá conseguindo entender o que eu tô... Ah, tô. Então, pronto, né? Então, é assim, a gente precisa cuidar da estética textual. Pontua, é importante você apresentar um texto também limpo, organizado, evitar rasuras, cuidar da ortografia, acentuação, concordância. Um desvio ou outro pode acontecer, uma inadequação ou outra, né? Mas quando nós vamos corrigir um texto, agora a professora sem coração, ela quer analisar esses pontos no texto. Isso também é importante. Então, qualquer corretor, qualquer professor, ele vai cumprir, buscar se o texto está produzido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E última dica, se eu puder dar, gente, não é escrever difícil. E agora eu aprendi a usar palavras difíceis, né? Eu tive um aluno que aprendeu a usar lá ordinariamente, indubitavelmente, ele queria colocar em toda a redação. Não é bem assim. Tem que comunicar. Né? O vocabulário ele tem que ser adequado ao contexto e aquela palavra tem que ser assertiva, tem que conseguir transmitir aquela ideia que você queira passar. Bom, eu acho que você assustou muito os alunos agora. Oh, meu Deus! Por isso, vamos falar um pouquinho da premiação, para eles voltarem a ter interesse. Vamos! O lado professora aflorou. O que você achou da premiação? O que os alunos também acharam da premiação? Eles acharam incrível, né? É um incentivo muito bacana quando você começa a falar para eles, gente, pode ganhar até intercâmbio. Quem está no terceiro ano do ensino médio ganha bolsas, né, na faculdade, na graduação, né? A pessoa fala, teve um aluno que falou, nossa, zero a vida, né? Falei, com zero a vida. Zero a vida, né? Você ganha um concurso, quer dizer, você já está em evidência. Ainda você agrega a esse concurso premiações que são tão, assim, importantes, porque a gente está falando de graduação, a gente está falando de intercâmbio, a gente está falando de celular novo, a gente está falando de notebook, né, de computador. Então, assim, as premiações estão incríveis e não deixa de ser um incentivo, né? Com certeza. Eu queria até que você se aprofundasse um pouco na questão do intercâmbio. Assim, muitos alunos têm esse interesse, né?
também tem interesse por outros prêmios, né? Prêmios físicos, mas o intercâmbio ele é uma viagem que acredito que nem todos saibam da potência dessa premiação, né? Que não é somente lá uma viagem, né? É toda essa riqueza cultural que pode ser adquirida aí na bagagem do aluno, do professor também. Eu queria que você falasse como professora, como mãe também. O quão pode ser legal levar esse prêmio. Ah, com certeza. Assim, é uma bagagem importantíssima. Então, um aluno que traz no seu currículo ali dentro para sua vida. Vamos falar da vida. A gente tem o acadêmico e a gente tem o pessoal. Então, vamos pegar o lado pessoal. Ele está indo para um intercâmbio, conhecer uma outra cultura, uma outra língua, né? Se apropriar daquele lugar, olhar como é aquela identidade, confrontar com ele, dentro daquela cultura, ou aquela família que irá o acolher, ou como que será esse processo, vai ser um processo de crescimento não somente da língua, né? Porque eu já vi lá na proposta que tem essa questão do curso da língua, de aprimorar a língua inglesa, mas também essa vivência. E como você falou, não são todos que têm essa oportunidade de poder viajar, fazer um intercâmbio, né? Passar um mês fora e ter toda essa experiência. Então, é algo assim incrível que vai trazer algo que muitos talvez nem tenham uma outra chance, ou claro, ao decorrer da vida pode surgir, mas agora nessa fase, nessa idade, então é uma experiência para a vida pessoal que é um amadurecer, é um despertar, é um construir, né? E também para o lado acadêmico, imagina você ter no seu currículo, então no seu currículo acadêmico, ou o professor colocar também que você, além de tudo, foi premiado com um intercâmbio, então você traz com essa bagagem. Nossa, é um divisor de águas, acredito, na vida da pessoa e só vem a agregar, né? Estimular, fazer crescer, a querer participar todos os anos, a incentivar que outros participem, né? A perceber, não, olha, é de verdade, né? Que tem gente que não acredita, sabe? Por aí que é verdade. Tá aqui a experiência viva. Aqui. Tá aqui, gente. Aí teve um aluno mesmo que perguntou no outro colégio, mas é verdade? Como é que foi lá que o momento que vocês fazem, a celebração de premiação é maravilhosa, é incrível, com todas as autoridades presentes, né? Trazendo, mesmo prestigiando todo esse momento. E eu falei, é verdade esse bilhete. Aí eles começaram a dar risada. Eu falei, é verdade, gente, participem, porque vocês só têm ai, mas e se eu não ganhar, prof? Você vai ganhar experiência, você vai debater o tema, tá? Você vai amadurecer a sua escrita, né, gente? Porque pra gente poder escrever bem, a gente tem que praticar. Né? Bom, você falou até uma coisa legal, né? O concurso acontece em todos os anos. Acredito que ler sempre também é uma grande dica aí. Por exemplo, as inscrições estão abertas. Quem quiser pode se inscrever lá no dgabc.com.br/desafio de redacal, assim sem acento mesmo. Mas também tem ano que vem. Então, assim, eu queria que você falasse sobre essa importância também de ler todos os dias. Porque a pessoa não precisa se preparar ali somente perto do concurso. Nossa, perfeito, Mari. Agora ela falou como uma professora de português. Troquei aqui o papo. Trocou. Mas é assim, pra gente poder ler, falar assim, olha, eu tenho uma bagagem de leitura, ela é um treino. Né? Alguém começa correndo 10 km, né? Levantando determinado peso na academia, eu sempre falo muito isso. Não, gente, a leitura, ela é uma prática que ela vai sendo adquirida, ela é treinada, o cérebro você vai treinando, né? Porque o nosso cérebro, ele é muito programado ali, então você vai treinando e vai desenvolvendo essa habilidade até se tornar um leitor proficiente. Qual que é o leitor proficiente? Então, o texto, ele tem um aspecto global, que é um todo, você começa a ler, ali você fala, ai meu Deus, eu não estou entendendo nada, aquela primeira leitura, e depois ele é dividido em partes. Então, o processo de leitura, ele é feito em várias partes, e ele não precisa ser chato. Ler é prazeroso, ler é legal, então como que eu faço para ler e ler agora esse ano inteiro, gente? Primeiro, se você nunca leu, se você começa a ler e faz assim, leu uma palavra, desmaia, né? Volta lá.
que não esqueci, né? Tem gente que até se perde porque não tem o hábito. Começa a ler o que você gosta, sobre um assunto que você gosta. Gente, a gente tem inúmeros livros. Nós temos, assim, inúmeros, diversos autores, né? Não estou obrigando ninguém a começar a ler Machado de Assis, que ele é o amor da minha vida, mas... Traiu ou não traiu? Não precisa traiu ou não traiu. Olha que a gente podia fazer um podcast dessa discussão, pra mim também não traiu. Tá vendo como você é uma leitora? Traiu ou não traiu, né? Mas eu preciso começar a ler sobre aquilo que eu goste, ok? Então, a leitura, ela vai se tornando prazerosa e ao mesmo tempo ela vai se tornando um hábito e ao mesmo tempo vai se tornando uma facilidade, né? Porque aí você também vai melhorando neurologicamente, tá bom, gente? Isso é comprovado, né? A Pro que tá falando. Você vai ampliar o seu vocabulário, aprimorar, aprender também, porque quando você lê textos revisados de acordo com a nova ortografia, pelo amor de Deus, você também tá aprimorando o seu vocabulário, mas também a sua ortografia. Como que se escreve essa palavra, né? E você vai internalizando as regras da gramática, porque você pode ver uma pessoa que lê bastante, ela escreve com mais facilidade. Isso é óbvio, né? Então, se você se tornar um bom leitor, por consequência, você vai se tornar um bom escritor, né? Você vai dominar, com uma próxima competência que você vai dominar. E leiam, gente, leiam romance, leia livro de história, de aventura, daquele. Eu tenho vários autores que eu posso até citar para quem, dependendo da faixa etária, mas o importante é ler. Né? Porque você vai, assim, sem dúvida, trazer inúmeros benefícios e você vai aflorar também o seu senso crítico, né? Para você escrever, você não tem que ter só criatividade. Todo mundo pensa, né? O processo é a criatividade e a criticidade. E Perfeito. Quem é que vai te dar essa criticidade, né? Perfeito, professora. Agradeço muito a sua participação aqui. Grandes dicas, né? Quem assistiu, quem acompanhou, com certeza deve ter anotado essas dicas aqui para poder participar do desafio. Eu que agradeço, tô nervosa, não parece, mas estou. Mas agradeço muito a oportunidade, não posso deixar essa mensagem, o quanto que é importante que empresas como a de vocês, a gente sabe que é o ramo no jornalístico, mas outras que participem venham promover, sabe, a cultura do nosso país, o conhecimento, né, discussões de temas tão relevantes para a sociedade, é um bem enorme e estamos precisando disso. Parabéns mesmo a toda a equipe do Diário do Grande ABC. Agradecemos. E você que está aí nos acompanhando, não esqueça de fazer a sua inscrição, que vai até o dia 30 deste mês aqui de setembro, através do dgabc.com.br/desafio de Redacal.